Oh, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Estamos aí já ao vivo, online. Glória a Deus! Oh, Shakatarabasiriandalabalabá. Vamos adorar o Senhor, igreja. Oh, Riakatarabasuriandalabás. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, nós te adoramos e engrandecemos o teu nome nessa tarde. Grandes e poderosas coisas o Senhor tem para nós. Ele é que abre os caminhos para nós. Waymaker. Oh, Espírito Santo de Deus, sois bem-vindo, igreja. Tiago Fraga, Camila, minha princesa, meu amor, pastor Ricardo Delfino, nosso convidado de hoje, já está aí conosco. Cris Nali, Eli Canonato, aleluia, glória a Deus. Luísa, sois bem-vinda em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Pastor Ricardo Delfino, vamos lá. Compartilhar, aleluia. É forte, igreja. Oh, Rakatabasiriandalabá. A graça e a paz, pastor Adriano. Oh, aleluia. A graça e a paz do Cristo seja sobre a sua vida, meu bispo Delfino. Amém. Tudo na bênção? Graças a Deus. Graças a Deus você está num sinalzinho bom aí, hein? Oh, aleluia. Quando a conexão é boa, é um alívio. Hã? Quando a conexão é boa, é um alívio. Outro dia eu penei na conexão com o pastor Rogério. Mas era lá em casa, aqui no consultório. Amém, aleluia. E o foninho aí, tá desfrutando? Pai, eu vi no seu ouvido aí, fui e coloquei, mas eu vou colocar fazer o teste. Primeira vez. Não, é bom demais, eu só uso ele. Só que eu estava usando tanto ali, eu estava usando o do lado direito, fazendo uns testes de transmissão ali no computador para o culto de domingo. E aí, rapaz, eu empolguei, tem horas que eu estou fazendo isso, o direito acabou de arriar, estou só com a esquerda agora. Você usa os dois juntos. Eu uso os dois, porque aí escuta melhor, né? Sim. Eu também prefiro para balancear. Você está ouvindo bem com ele aí? Eu gosto demais dele, só eu acho bom. Ótimo mesmo. Aleluia. Servo de Deus, para quem está nos acompanhando aí, vai ver depois, que não te conhece, se apresente aí para os irmãos. Quem és tu? Meu nome é Ricardo, eu sou pastor da Igreja Videira aqui em Ipatinga. É uma honra estar participando aí, juntamente com o pastor Adriano, né, poder conhecer os irmãos que ainda não os conheço. Vamos ter esses minutos aqui, esses momentos para compartilhar, né, da palavra de Deus e o que Deus tem feito nas nossas vidas nesses dias. Amém, aleluia. Glória a Deus. Vamos começar aqui orando, né? Pedir que o Senhor fale conosco, nos dê clareza, nos dê revelação. Tenho certeza que nós seremos grandemente abençoados em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesta tarde, pedimos pelo Espírito Santo do Senhor que venha sobre nós com revelação, com graça, com luz da parte do Senhor, e que nós possamos nessa conversa a respeito das coisas celestiais, a respeito do reino do Senhor, que possamos ser abençoados, edificados para a glória de Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Hoje eu vou falar para você, quem entrar aqui ama demais a gente, viu? Porque pastor Zé Maia, a pastora Janaína acabou de começar a live lá sobre casais.
A disputa tá grande, né? Mas olha, eu sempre fiz, cara, direto assim, as lives, sem somar com quem está vendo na hora, porque o impacto de quem vê depois é maior. É verdade. É Então eu não verdade. somo muito com quem está vendo na hora, não. O que eu gosto, às vezes, desse na hora é a interação, né? É o pessoal escrever, às vezes mandar pergunta, uma dúvida, alguma coisa assim. Isso eu acho legal. Isso Deixa é eu te bom. perguntar, deixa eu te perguntar aí, que foi uma coisa que eu anotei aqui para a gente compartilhar. Hoje a estrutura toda de filmagem aqui está lá com eles. Então, estou com meu pedestalzinho aqui miudinho e sem iluminação para mim, mas acho que a luz aqui está até legal. Como que está aí a fé dos irmãos nesse período de pandemia? Adriano, eu creio que foi uma experiência assim comum no meio dos irmãos, né? Eu falo assim, não só da nossa cidade, mas de outras cidades, que no início Uhum. muitos irmãos se retraíram, né? Ficaram um pouco temerosos, mas conforme a palavra foi sendo ministrada, nós estamos envolvidos também no período de jejum e oração, conforme a palavra foi sendo ministrada, os irmãos foram ganhando fé, né? De maneira que mesmo os nossos cultos, antes era só online, nós já contávamos com presença de irmãos nesses cultos. Ó. Então foi assim, foi nítido. Você vê os irmãos voltando a se reunir nas nossas células, nos discipulados. Então isso só foi uma questão de tempo, né? No início todo mundo se assustou, se retraiu um pouco, mas depois foi enchendo o coração de fé gerado pela palavra de Deus. E nesse próximo domingo, né, nossa divulgação já dos nossos cultos presenciais, nós vamos fazer 2 cultos. Um pela manhã, com a capacidade do nosso prédio de em torno de 30% aí, né, de 150 a 180 pessoas, e um pela noite também. E um no sábado à noite. 3 cultos no final de Ó. semana. Oh, aleluia. Então aí na cidade já flexibilizou, já pode. Não precisa ser Sim. escondido na surdina, não. Não. Já há uma liberação, né, dentro das regras, né, que estão preconizando aí, álcool gel, o distanciamento, o número menor, né, no espaço físico para não gerar aglomeração de pessoas, mas vai ser bênção nesse domingo. Eu creio, estou com expectativa. Aleluia. Tem certeza, você já vai estar igual aquele videozinho do WhatsApp, você vai entrar lá no final do corredor. Por aí. Os irmãos recentemente compartilharam um vídeo de um culto que nós tivemos aqui no passado, não sei se foi final do ano passado ou início desse ano, e nós encerramos a reunião cantando aquele canto, a alegria do Senhor é a nossa força. Então houve uma grande celebração no meio da igreja. Aí os irmãos estão postando, dizendo, pastor, vai ser assim. Eu creio que vai ser daí para melhor. Aleluia, aleluia. Eu creio. Rapaz, estou sentindo falta, viu, daquele movimento. Que tem que ser assim, geralzão mesmo, tem que ser depois que acabar tudo, né? Falou, ó, acabou, pode encher o prédio, posso sair abraçando todo mundo, beijando todo mundo, aí é glória. E o pastor gosta de sentir o cheiro da ovelha, né, Adriano? Gosta de olhar nos olhos, de ministrar com a imposição de mãos, de abraçar os irmãos, né? Porque eu vejo que, de fato, esse tem sido um tempo onde nós estamos edificando a igreja, usando essas ferramentas aí das mídias sociais, da transmissão, mas o pastor gosta de sentir o cheiro das ovelhas, de ministrar ali, né? De liberar a unção, que a vida flui no meio do corpo. E o corpo presencialmente. Mas Deus tem nos dado graça, né? Nesse tempo aí da gente estar compartilhando e os irmãos estando recebendo também. Você sabe o que eu acho que tem sido bom nisso, que vai ser bom para nós, para os pastores? É porque introduziu uma prática na gente que estava disponível, mas que a gente não usava, né? Eu acho que como uma ferramenta a mais, uma auxiliar, vai ser muito bom, porque rompe as suas fronteiras, amplia o seu alcance. Agora, de fato, como assim, o apacentamento principal, a ministração principal, não dá.
Se alimenta, mas é o que eu brinquei aqui, é marmitex, né? Bom mesmo é na boca do fogão. É verdade. Eu fico olhando para aquela câmera ali na transmissão do culto de domingo à noite, imaginando a igreja lotada, os irmãos recebendo. Porque quando você está ministrando, você olha no olhar do irmão, o irmão balança a cabeça, tipo assim, isso é verdade. Você vê que o Espírito está ministrando a palavra. Aí o pastor fica até mais, né, mais fervoroso. Assim, isso aí, Deus está testificando aqui, está falando com o irmão ali no banco dele. É uma experiência muito boa. Né? Não tem como trocar isso com transmissão. Não. Eu vou falar para você que nesses dias eu estou sentindo falta até daquilo que você olha e ele está dormindo. Verdade. Eu prefiro acreditar que ele esteja intercedendo. Melhor assim. Ele está orando. Está sendo tão profundo que ele está recebendo mais profundo. É verdade. Mas, por exemplo, essa era uma área que eu não trabalhava muito a questão da mídia, da transmissão, né? E até hoje eu tenho feito isso por causa de uma necessidade, né? Uma necessidade. Mas eu gosto mesmo do presencial. Amém. Tá ali. Olha, mas eu vou te dar um testemunho de algo que eu falei para a pastora Zemara, eu acho que deve ter sido semana passada, alguns dias atrás. Falei para ele, pastor, eu acho que do nosso grupo lá, dos pastores de região, eu acredito que quem melhor assimilou essa nova rotina, essa nova realidade foi o pastor Ricardo. E eu percebo que assim, você realmente não tinha essa prática, e eu vou te falar, vendo assim a gente que acompanha, eu acho que você começou obrigado, mas agora você já está gostando. Eu não sei se você percebeu, mas eu perdi uns quilinhos, né? Aí o irmão falou assim, pastor, Deus falou com o senhor antes, que agora o senhor, né, emagreceu, está fazendo live, o senhor, irmão. Estou ficando melhor na imagem. Mas, de fato, isso é graça de Deus sobre a minha vida, Adriano. E você falou uma coisa que é verdade, eu estou até gostando. Dá para ver, ué. Eu percebi que você já está agradando desse trem. É bom, isso aí vai ampliar mais ainda o ministério. Você vai ver. Eu acho que Deus, né, concede graça a todos nós para necessidade, para suprir o rebanho. E, de fato, eu tenho tido uma espontaneidade que eu achei que eu não teria, né, diante da câmera. Achei que eu ia ficar assim mais... Mas é graça de Deus presente. É interessante, se a gente ficar lembrando dela e olhando para ela ali, você fica meio travado, é ruim. Mas quando você, de certa maneira, ignora a presença dela ou acostuma com ela, aí a coisa flui que fica ótimo. Eu tive que tirar uma imagem da cabeça. Você gosta muito de meme, né? Não sei se foi você que postou. Um homem indo para o culto presencial e ele no culto online. Parecia que ele estava lá de toalha, de banho. Eu não sei. Foi você? Eu vi. Como é que os irmãos estão do lado de lá? Será que estão deitados na cama? Estão de pé? Eu não sei. Mas, de fato, eu creio que estão recebendo a palavra e estão glorificando onde que eles estão nos acompanhando. Amém. Eu acho que assim, o diabo só dá tiro no pé, né? Eu acho que essa ferramenta que foi ativada em várias igrejas, em vários ministérios, vai estar sendo já usada de uma forma evangelística assim, poderosa. Eu acho que quando voltar, sem nenhum tipo de restrição mais, os nossos cultos, acho que nós vamos ter tanto visitante, mas tanto visitante, porque tem tanto familiar de irmão, parente nosso mesmo, entrando escondido aí nessas transmissões de YouTube, comendo, e já Deus e o Espírito aproveitando esse tempo que realmente tem muita gente com medo, tem muita gente estressada, e as pessoas recebendo a palavra, e a Bíblia fala, a palavra não volta vazia, ela vai ter efeito. Eu creio nisso também, Adriano. Esse é o ano, né? Nós recebemos a palavra na nossa conferência no final do ano passado, o ano da abundante chuva.
eu creio que isso vai resultar em uma grande colheita. Né? Muitos irmãos têm compartilhado de pessoas que não moram aqui, moram em outras cidades, que têm nos acompanhado, e o quanto que eles têm sido edificados. Né? Pessoas já fez contatos querendo saber se tem videira na cidade deles. Isso, de fato, é Deus fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Amém, amém. Tenho certeza disso. Eu comecei esse ano, e é engraçado, a gente tem que exercitar fé para tudo, né? Por exemplo, abundante chuva. De fato, naturalmente falando, começou aquela chuvarada, aquele negócio esquisito, né? A Bíblia fala, primeiro é o natural, depois o espiritual, então, aleluia, começou bem. Mas logo depois veio todo esse cenário, essas restrições, essa pandemia, e já comeu aí boa parte do ano. Nós começamos no mês 3 e nós vamos sair dela no mês 5. Já foi um bom período aí. E às vezes parece que assim, né? Igual questionaram lá o pastor Luiz no Instagram, uns tempos atrás, cadê a abundante chuva? Você orou quando você colocou esse tema? Você ouviu de Deus isso mesmo? E o Senhor, desde o final do ano passado, falou comigo que esse ano eu iria ser surpreendido. Amém. Eu estou com essa palavra cada dia mais viva no meu coração e, de fato, eu tenho sido surpreendido. E é interessante que o que startou todas essas surpresas que têm acontecido, e todas positivamente nesses últimos tempos, foi depois que entrou essa pandemia. Foi depois que começou esse período, assim, vamos dizer, mais restrito ou mais restritivo, é que tem começado, de fato, a colher dessas surpresas, né, que tem sido surpreendido. É verdade. E, Adriano, eu estou com o meu coração assim, com uma grande expectativa o que Deus vai fazer. Né? E isso é só uma questão de tempo. Né? Nós, os que cremos, nós nos alegramos antes. Só na expectativa de que coisas boas vão acontecer, a gente já se enche de alegria. Mas é uma questão de tempo para isso se manifestar, né? E as pessoas poderem ver a bondade do nosso Deus se manifestando. Porque o fato é, o Pai quer abençoar de uma maneira transbordante. E nós, os que cremos, já podemos nos alegrar e regozijar hoje, que o negócio vai ficar bom. E é muito bom. Né? E a princípio, como você falou, é isso mesmo, de uma grande colheita, um despertamento no meio da igreja, né, dos irmãos para poder liderar células. Né? Eu creio, agora em maio está marcado o nosso próximo encontro com Deus, eu creio de um encontro com Deus que vai marcar a nossa igreja e a nossa região aqui. Aleluia, aleluia, eu creio mesmo. Eu acho que quando está assim, naturalmente, mais difícil de se ver, é aí que parece que Deus faz com mais força e com mais vontade ainda, né? Porque a obra é totalmente de fé. No horizonte natural você não consegue enxergar, mas o espírito está assim em ebulição. Estou nesse nível. Porque no natural, se você olhar, como que um vírus vai desaparecer? Né? Ele não vai deixar de existir. Ele vai continuar por aí, contaminando as pessoas. Então, o natural não vai alimentar muito a nossa fé, não. Mas eu creio, né, enxergando antes, que Deus está preparando algo grandioso. E isso vai ser mais primeiro. Eu creio nisso. A vida da igreja. De fato, eu creio que a igreja, as pessoas vão olhar e vai falar, vão ser atraídas por esse favor, por essa bênção e por essa alegria no meio da vida dos irmãos. Amém, amém. Eu creio nisso. Pastor Ricardo, e o que foi ou o que tem sido o maior desafio para você nesse tempo, vamos dizer assim, de ministério online? Adriano, de fato é a concentração, vamos supor, para poder ministrar, né, não estando presencialmente com o rebanho, que a unção é diferente, a presença é diferente, mas Deus tem dado graça, tem feito com que as coisas pudessem estar caminhando de uma maneira tranquila, né, sem peso, sem fardo, mas o maior desafio meu é ficar em casa com 3 meninos e ensinar dever de casa. Aí é bravo, é luta.
Eu fiz um combinado com a minha esposa, que ela trabalha no meio período, então ela trabalha na parte da manhã e eu trabalho na parte da tarde. Então de manhã eu estou ficando com as crianças. Esse, de fato, tem sido o meu maior desafio, eu acho que para a maioria dos homens. Você não consegue fazer nada com eles lá, né? Nada, nada. E assim, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, pela vida das irmãs, porque de fato é sobrenatural. É sobrenatural. Rapaz, eu vou te falar, viu? Eu todos os dias, tá vendo? Tem esse quadrinho aqui, tem o outro do Leãozinho lá no fundo, aqui é a sala da pastora Janaína, a outra é do pastor Zé Mar. Eu praticamente apocei da sala dela aqui. Todo dia eu saio de casa, venho aqui para a Escola Videira e faço tudo que eu preciso aqui. Quando eu tenho que, por alguma razão, às vezes por a Camila ter que vir aqui, que ela trabalha na escola também, e tem que ficar em casa, eu não faço nada, nada. E ela chega lá, eu confesso a minha carnalidade, eu estou nervoso, eu estou cuspindo marimbondo quando ela chega lá. Eu costumo falar para a Sabina, amor, eu nasci homem, eu não tenho culpa disso, é minha natureza. Esses dias ela veio falando comigo, brigando lá, que você não acompanhou o para-casa da Giovana, ela está com não sei quantos para-casa atrasado, e você não viu, além da aula online, tem o para-casa também. Eu falei, deixa eu falar um negócio para você, eu não tenho estrutura para isso não. Não sei fazer, não dou conta de mexer, o máximo que eu dou conta de fazer é lembrar do horário da aula, pôr ela em frente ao computador ou celular para ela assistir. Depois disso, eu não dou conta. É isso mesmo, é nesse nível. E ficar sentado olhando a videoaula junto com a criança, aí não damos conta mesmo. Não, você é doido? Ô, Varão, eu custei a ficar livre desse trem de escola, agora que eu tô, eu vou entrar de novo. Mas a impressão que eu tenho, não sei se você teve também, esses meninos, eles estudam coisa mais profunda do que na minha época. Tem determinadas coisas que os meus filhos estão estudando. Eu falei, gente, com 8 anos, 7 anos, eu não lembro de ter estudado isso. Estuda. Até esses dias eu brinquei com a Camila, eu fiquei vendo uns exercícios da Giovana. Eu falei, ou esse trem mudou demais, ou eu, na idade dela, era retardado. É a sensação que eu fiz. A evolução é grande, viu? Acho que tanto dos meninos como do ensino. Olha, Me perguntando uns negócios, eu falei, não, esse trem tá errado. Na sua idade eu não estudava isso, não. Eu fico ensinando a tarefa com o Google, o celular aberto no Google. Qualquer dúvida, eu vou lá e digito. Achei que seria mais fácil. Mas tem sido um tempo bom também, precioso, de convivência. Né? E poder ver aí a missão das irmãs. Rapaz, é verdade. Tem que valorizar, viu? Porque esse trabalho, o trabalho de casa, com o trabalho da igreja, com mais, assim, a parte de casa da criação dos filhos. Olha, aleluia que eu sou homem, viu? Glória a Deus. Amém. Isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Oh, aleluia. Pastor Ricardo, deixa eu te perguntar, qual que você acha que vai ser, você já deve ter meditado a respeito disso, o seu maior desafio aí com pastoreando uma igreja de milhares? Porque a gente tem aí, assim, os números e as fases das igrejas que vão demandando, né, novos desafios e novas habilidades e novos dons, vamos dizer assim, da parte de Deus. O que você já tem vislumbrado aí que talvez seja o maior desafio de estar entrando aí, já rompendo na casa dos 1000? Dani, eu vejo que o maior desafio talvez seja de estar presente, no sentido de fazer parte, né, de um rebanho grande. E o meu, né, a minha, vamos dizer assim, o meu espelho ou minha influência é o pastor Luísa, né? Que é alguém que, ao mesmo tempo, é pastor de uma mega igreja, de várias igrejas, mas é alguém que se faz presente no nosso dia a dia. Né? Eu não tenho relacionamento com o pastor Luiz, mas parece que ele é meu amigo ali, companheiro da cozinha. É verdade. Né? Então, eu acho que esse desafio talvez seja o que eu acho que eu posso enfrentar, de estar presente mesmo
mesmo não estando presente fisicamente com os irmãos, mas poder estar ali, ser enxergado como os irmãos, como o pastor deles. Mesmo que venhamos a chegar aí aos 30 mil membros, né? Aleluia. De milhares, mas ter esse mesmo carinho que os irmãos têm com a vida do pastor Luiz, manter isso com a nossa vida e conseguir apacentar o rebanho, né, de maneira tão graciosa, né? Como o pastor tem nos alimentado. Você sabe que nesse aspecto aí, eu acho que essa ferramenta é que vai nos ajudar muito. Porque o Instagram, principalmente, ele deixa você próximo de pessoas que fisicamente você não é, ou que às vezes não faz necessariamente parte do seu contexto. É interessante, eu já escutei de várias pessoas que, tipo assim, às vezes segue um artista, uma pessoa famosa, que tem milhões de seguidores, mas a pessoa que está seguindo se sente assim próxima, se sente íntima daquela outra que não sabe nem quem ela é. Justamente, você estava falando, eu estava vendo justamente essa ferramenta que vai facilitar essa aproximação. Né? De maneira que você libera uma palavra, vamos dizer assim, geral, mas a pessoa vai receber essa palavra como específica para a vida dela. Pessoal. E aí é interessante que eu me lembro quando eu estava lá em Goiânia ainda, e essa é uma característica que o pastor Luiz sempre cultivou. A igreja já grande, não tão grande quanto agora, mas já grande, assim que a gente mudou para aquele prédio lá, hoje do Bueno, saindo do Jardim América e foi para o Bueno, a gente já tinha aí umas 3 mil pessoas, mais ou menos, mas ele sempre foi assim extremamente acessível. Sempre todo mundo teve a porta aberta para falar com ele. Por mais que a estrutura te mostre que você vai no líder, vai no discipulador, vai no pastor de rede, ele mesmo sempre valorizou a estrutura, mas nunca foi um impedimento um irmãozinho lá da célula que acabou de converter, chegar na secretária e falar: eu quero conversar com o pastor Luiz. Marcava, atendia e conversava. Esse de fato é muito importante, né? O pastor ser alguém acessível ao rebanho. Eu creio que Deus tem essa mesma unção liberada sobre as nossas vidas. Amém, aleluia. E é interessante, né? É algo que Deus é que faz, né? É a graça de Deus. A gente fala muito disso, você, em especial, fala muito disso e sempre acredita tudo o que Deus faz e tudo que tem acontecido, e a graça de Deus, e nós sabemos que é verdade, mas que é uma chave, a gente pode cair em algum momento num laço de achar que tem alguma coisa nossa, algum mérito nosso, alguma coisa assim. E é interessante porque a gente vai observando e parece que quanto mais a igreja cresce, quanto mais os desafios aumentam e quanto mais problemas surgem, porque quanto mais gente reunida, mais problema vai ter, parece que mais leve e mais alegrinho você está. É verdade. Tem uma coisa que eu trago comigo, essa questão de fugir da justiça própria, eu sempre trago em mente a consequência, né, do merecimento, que é perder favor, ter ausência de favor. E aí eu fico assim: Senhor, eu posso até abrir mão de algum mérito próprio pensando na consequência. Entendeu o que eu estou dizendo? Entendi. Com interesse. Não, eu quero favor. Então aí você, né, amaldiçoa a justiça própria prontamente. Porque de fato você sabe que a consequência é muito danosa. É verdade, é verdade. Isso é algo que a gente tem que cultivar sempre, né? Porque você tem sempre aí os laços, é porque é interessante, né? A gente ensina muito também a respeito da honra. E eu acho algo muito interessante da honra, porque ela é de Deus, ela é uma bênção, mas ela é uma linha fina também, porque assim, eu devo honrar a minha autoridade, o meu líder, e ele, o meu líder, não deve receber essa honra, porque a partir do momento que ele recebe, o que espera, o que pior ainda, ele cobra isso, ele caiu na justiça própria. Verdade, é verdade. Agora, você falou uma questão da justiça própria aí, eu tive aqui, você também deve ter vivido essa circunstância aí, esse negócio do fica em casa, né? Fica em casa, sai de casa, fica em casa, sai de casa. Então, o que acontecia às vezes com algum grupo, né, induzido, graças a Deus, de irmão?
Às vezes o irmão que saía condenava o que ficava. Isso também é justiça própria. Isso tira favor. Né? Quer dizer, então você está mais pé do que o que está ficando. Ou o que ficava condenava o que saía. Né? É irresponsável, está tentando a Deus. Então vê como são assim, muito comum, muito fácil, né? Como diz Paulo, da gente decair da graça e cair para a lei. Então eu costumo dizer com os irmãos que a graça não critica. Não critica. Né? Se o irmão quer sair, sai em paz. Se quer ficar, fique em paz. Né? Mas isso não nos torna melhores ou piores do que ninguém. Mas fique em paz, sim. Fique em paz. É o que a Bíblia ensina, né? A paz, ela é o árbitro, né? A gente tem que estar sempre procurando cultivá-la, mantê-la, né? É verdade. Adriano, mas você está sobressaindo aí, né? Estou me sentindo aqui né, vou elogiar aqui a emissora, não, mas você está igual um repórter da Globo News aí. Estou me sentindo à vontade aqui na entrevista. Ai, que bom, glória a Deus. Isso é benção. Você está fazendo assim... isso, estou imaginando eu fazendo com alguém. Eu falei assim, não, tem que fazer umas perguntas, tem que colocar uns pontos, o assunto não pode acabar, né? Que dá aquele silêncio assim, né? Tem que ir mantendo. Mas você sabe que na maioria das que eu fiz, eu nem anotei nada. Eu ia fluindo assim, e conforme o Senhor ia dirigindo e direcionando, a gente ia fazendo. Acho que de terça-feira para cá, é que eu orando sobre isso, falei, Senhor, o que o Senhor gostaria que eu falasse com fulano, com ciclano, com beltrano? Aí Deus foi me dando algumas coisas, tá? Essas coisas que eu te perguntei, da fé dos irmãos, do desafio do ministério, do desafio da igreja de milhares, foram coisas específicas que surgiram em oração. E aí, por isso eu anotei, por isso eu coloquei aqui, que é para poder lembrar, né? Senão, às vezes, a gente vai indo para outros lados, empolga com alguma coisa e esquece algo que foi sentido pelo Espírito aqui de perguntar. Mas eu queria também que você compartilhasse aí conosco, pastor Ricardo, o que tem estado no seu coração, no seu espírito aí nesses dias, desde que começou esse período. Nós temos sido muito ministrados lá a respeito do Salmo 91, temos sido muito ministrados a respeito de Romanos 8, 28, checados, eu acredito, no nosso espírito, de tudo aquilo que a gente já conhece, já sabe, já falava, já pregava, mas eu sinto que nós estamos, talvez, pelo menos para mim, no melhor momento que eu já vivi na minha vida, de colocar em prática tudo que eu já ouvi, tudo que eu já falei. Sim, isso que você falou é verdade, porque, Adriano, na nossa geração, né, das pessoas que estão vivas hoje em dia, nenhuma delas passaram por uma pandemia, né, restrição de forma mundial, vamos assim dizer. E todo filho de Deus, graças a Deus que recentemente nós nos alimentamos sobre a questão de escatologia, né? Da volta do Senhor, ministramos alguns capítulos de Apocalipse. Então, o Filho de Deus, ele discerne que não está... Você não pode ficar limitado a uma interpretação natural daquilo que está acontecendo. Né? Então, quando você ouve aí, essa semana, ontem, aliás, eu li uma reportagem do nosso ministro de Relações Exteriores, onde ele falava a questão do comunismo e do socialismo envolvido aí, e usava até um autor de um livro lá, que eu não me lembro qual é, mas falando como isso ainda está vivo. Nós sabemos que realmente está. Né? Mas ele falando, porque ele não é um pastor, né? Ele não está falando como um religioso, um teólogo, ele está falando como uma autoridade, ele é um ministro, né? Faz parte do governo presidencial. Então, assim, é algo que nós estamos discernindo, esse cenário que o diabo, né, tem feito e tem armado. Uma das coisas que me preocupa mais, Adriano, é com a questão da liberdade. As pessoas abrirem mão da sua liberdade e se sujeitarem a qualquer direcionamento, sem questionarem. Né? Por exemplo, você tem pessoas assim, do interior, que fala, porque a Organização Mundial da Saúde,
disse isso? Né? Ou, né, essa autoridade está dizendo aquilo. Mas você não vai discernir nada. Você não vai procurar saber o que move, né, uma decisão daquela. Então, por exemplo, essas autoridades aí, pelo menos a maioria delas, elas não têm o coração pela igreja. Nenhuma delas pensam, né, o que isso pode trazer vamos dizer assim, de prejuízo em termos das pessoas não estarem se reunindo. Não estou nem falando de questão financeira, não é a minha preocupação, mas o que o corpo pode ser afetado quando não há, né, esse convívio, né, como diz a palavra, não deixemos de nos congregar. Né? Outras questões dessas autoridades, dos direcionamentos delas, de cercear a nossa liberdade. E com desculpa que são, vamos dizer assim, os motivos de cercear a liberdade das pessoas são motivos legítimos, que as pessoas aceitam entregar a sua liberdade na mão de outros. Isso realmente não é que me preocupou, né? Mas de ver que algumas pessoas às vezes não têm esse discernimento, né? De abrir mão da sua liberdade com muita facilidade e querer ainda, vamos dizer assim, tirar a liberdade dos outros. Sim. Aquele que não aceita prontamente como está sendo colocado é o rebelde, né? Justamente, ele não está preocupando com a saúde, ele quer contaminar as pessoas, né? Então, de fato, tem algo muito sobrenatural envolvido em tudo isso. E o que nós temos que preocupar, né? Como diz a palavra de Deus? Com a mentalidade. Que tipo de mentalidade vai sair dessa pandemia? De fato, as pessoas, né, têm visto aí dizendo normal, não vai voltar mais o normal, né? O que era antes. Mas qual é a mentalidade que vai ser formada? Né? Eu creio que no meio da igreja vai ser formada a mentalidade de homens e mulheres ousados e homens e mulheres sabendo que o tempo está encurtando. Né? Está encurtando. Então vamos sair com mais intensidade. Né? Mas e aí no mundo? Como é que eles vão sair, né, com essa nova mentalidade? Pastor, por que isso é importante? Porque nós queremos colher mais, amém? Então nós queremos saber, tipo, né, essa colheita que está à nossa disposição, qual é a mentalidade que eles estão saindo no meio dessa pandemia, para que nós possamos atraí-los. É verdade. O que eu vejo assim de estratégia do diabo com tudo isso é reforçar a questão da sujeição das pessoas ao governo, a fatores ou pessoas externas. E isso, o que me entristece nisso, é às vezes a gente vê mesmo no meio da igreja, no meio dos irmãos, as pessoas tratando, lidando ou vendo a situação toda de forma tão natural, não enxergando a parte, o lado espiritual que está envolvido nisso. É uma mentalidade que já foi formada do seguinte, e essa é uma mentalidade completamente socialista, é princípio básico do socialismo. Eu não sou dono da minha vida, o Estado é dono. Só que a Bíblia prega, de uma certa maneira, um princípio semelhante a esse, mas é aquele do seguinte, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. Mas qual que é a ideia do Senhor? Não se prenda mais a ninguém. Se prenda, entre aspas, a ser dirigido pelo Espírito Santo. Mas as pessoas estão entregando o controle da vida delas, ao invés de entregar para Deus, estão entregando para o Estado. E isso vai ser uma mentalidade comum. Pois é, Adriano, esse vai ser o último vírus? Não, nós nascemos já tinha vírus, nós vamos embora, vai continuar vírus aí. Vírus, né? Novos vírus. Nós vamos agir dessa maneira? Isola-se todo mundo. A primeira reação é essa, isola todo mundo. Porque essa mentalidade tem que ser revista, né? Mas nós sabemos que a nossa mente está sendo transformada de glória em glória. Amém? Amém, aleluia. Glória a Deus. E o que tem assim queimado no seu espírito nesses dias? Qual o versículo, ou qual uma passagem, ou qual aquela palavra que tem estado assim cada dia mais viva? Adriano,
eu tenho visto, porque de fato o diabo ele não pode tocar em nós, mas ele traz um certo desconforto, né? Em que sentido? Os meus filhos não estão indo para a escola, não é verdade? Eu estou limitado a fazer uma viagem, não posso ir para o Tauá, né? Ir para a praia. Então, e esse cerco, ele tende a piorar. Então, qual que é a palavra que queima no meu coração? Nós podemos nos regozijar e nos alegrar em todo o momento. Em todo momento. Então, por exemplo, mesmo que essa circunstância esteja assim, às vezes o natural não vai mudar rapidamente, mas eu posso me alegrar hoje. Hoje eu posso me alegrar. Independente das circunstâncias, né? Justamente. Independente das circunstâncias. Então, é aprender a louvar, como diz o apóstolo Paulo, né? Sei estar satisfeito, né? Sei dar graças em qualquer circunstância. Ele estava lá preso com Silas e entoava um cântico de adoração. É verdade, é verdade. Eu fiz essa semana uma live com o pastor Roberto e ele mencionou justamente essa passagem, né? E eu fiquei meditando nisso mesmo, né, rapaz? Uma situação do sujeito estar fazendo a obra de Deus, envolvido completamente na obra, e assim, ele apanha, é preso, e a postura dele, de Paulo e de Silas, naquele momento, ao invés de ser aquela coisa assim, Silas, será que eu escutei de Deus mesmo, rapaz? Mas que fria que nós entramos, hein? Não, Deus não pode estar nesse negócio, não, porque se isso aqui fosse de Deus, a gente estava era no palácio falando com o imperador, a gente estava era pregando em praça pública. Cadê o tal do selo de Deus? O selo de Deus foi lambada nas minhas costas, na sua, e a gente jogado pelado aqui numa cela dessa? Mas em momento nenhum a convicção de Paulo ministerial e a clareza da identidade dele no Senhor era tão grande que no meio daquilo ali, o que ele foi fazer? Foi louvar. Foi louvar ao Deus que na cabeça de muitos, isso na cabeça de todo legalista, seria ao Deus que jogou ele lá na prisão. E olha o resultado depois dessa adoração. Cadeias se quebraram, salvação, né? Do carcereiro e da casa dele. Isso verdade. É poderoso. Não, você imagina a cena do carcereiro vendo Paulo e Silas entoando ali. Já foi o primeiro impacto. Agora o terremoto. Terremoto, estruturas são abaladas. E Paulo, em vez de ir embora, que o carcereiro começou a passar aperto, né? Vai embora todo mundo. Não, nós estamos aqui ainda. Não, o mais impressionante para mim não é nem Paulo e Silas não ir embora, é os outros não ir embora. Os outros ficaram para ouvir. É verdade, é verdade. Marcelo agora liberou todo mundo. Não, você tá doido? Não perca essa mensagem aqui por nada. Olha esse louvor aqui. Não. Já tem 10 anos que eu estou aqui mesmo, eu vou ficar a mão um pouco. Então, o que acontece, né? Meditando o texto aí. Teoricamente, os filhos de Deus também estão presos aí no isolamento, né? No confinamento, mas a nossa reação é outra. A nossa reação tem sido a reação de paz, de alegria nesse tempo. De maneira que as pessoas estão olhando aí, se está tendo que ir trabalhar ou está tendo que ir no mercado, estão olhando e vendo essa paz e essa expressão de alegria. Eu encontrei com uma pessoa na rua e eu perguntei assim, aí, tudo bem? Ele falou comigo assim, tudo bem? Nós estamos numa guerra. E nessa guerra todo mundo perde. Eu falei, não. Eu falei assim, aonde eles estão vivendo? Porque eu imagino que ele ainda, né, mas vai ser em nome de Jesus, alguém que vai conhecer o Senhor, mas ele deve ter olhado para mim e pensado assim, esse rapaz é louco, ele não é daqui. E de fato não somos, né, Adriano? É isso mesmo. Eu creio que essa postura vai contagiar muito esse mundo. Essa postura de paz, tranquilidade e alegria. Amém, amém, eu creio nisso. De fato, é Colossenses 3, né? Nós não somos daqui, nós somos do céu, já fomos mortos e ressuscitados com Cristo. A nossa pátria é o céu, estou ligado nas notícias do céu, lá é que
fonte de todas as coisas. Então, por mais que possa vir decreto em cima de decreto, restrição em cima de restrição, eu continuo livre, leve e solto, aleluia. E abençoado. Aleluia, guardando a Jerusalém celestial. Amém, aleluia. Não, é interessante isso, porque esse poder do louvor no meio da tribulação e no meio das dificuldades, né? Eu mesmo, né? Voltei aqui para Belo Horizonte em janeiro e cheguei aqui, rapaz, cheio de dívida e de coisa para acertar e tudo mais, e aí fui trabalhar de quê? Trabalhar lá de motorista de aplicativo. E aí, quando começou essa questão do isolamento, com 2 dias o negócio despencou. O povo foi tudo para casa, começou a fechar as coisas tudo, e aí não tinha movimento de Uber. Aí o primeiro dia, eu me lembro assim, foi bem ruim. No segundo foi um desastre. Eu falei, não vai ter o terceiro, não trabalho com isso mais. E aí eu lembro que ao invés de eu conduzido pelo Espírito mesmo, ao invés de eu voltar para casa assim, preocupado, desesperado, agoniado, eu lembro que eu cheguei em casa e falei, Senhor, a minha provisão não vem de Uber. Minha provisão vem do Senhor. Se não tem Uber para eu fazer agora, o que eu vou fazer então? O Senhor precisa me orientar, o Senhor precisa me dar uma direção. E é interessante que o Senhor falou comigo só assim, falou, serve a igreja. Serve a igreja, em tudo que precisar, ou em tudo que vai precisar. E aí, rapaz, eu nunca, Ricardo, nunca tinha mexido com nada de transmissão, de edição de vídeo, de nada dessas coisas. Eu sabia o básico do básico do básico. E aí foi paralisou a escola, e aí vamos ter que fazer aula online e tal. E assim, parece que a coisa foi acontecendo assim, tão conduzida por Deus, quase que em um automático, que aí quando eu me dei conta, a partir do momento que eu estava ali totalmente vinculado e servindo a igreja, mas servindo mesmo, não é aquela coisa, só um pastor Ricardo, eu faço esses vídeos aí para você, eu vou cobrar só tanto por cada vídeo e tal. Não, foi assim, como é que nós vamos fazer? Ah, tem que fazer os vídeos. Não, eu faço, eu sei fazer, acho que eu dou conta. Peguei, fiz, ficou bom, não, ficou ótimo. Ah, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. E foi. E qual que é o preço? Não tem preço, eu estou servindo. Não é uma prestação de serviço. Eu consegui fazer, está feito, está aqui. Aí outras coisas paralelas, que às vezes eu já mexia, mas que estava muito parado, começou a andar. E começou a andar, e começou a andar, começou a andar, de forma que quando terminou o primeiro mês, eu tive um rendimento maior do que o que eu teria no Uber. Com a diferença de que, assim, o trabalho no Uber era algo que eu fazia porque tinha que fazer. Porque tinha que levar dinheiro para casa. Mas eu nunca gostei. Não tinha prazer naquilo. Era muito desgastante. Era muito ruim para mim. Tem gente que gosta. Eu não gosto. Era muito ruim, muito desgastante. Mas tinha que fazer. Era o que tinha, eu fazia. Mas quando você está ali na roda daquele trabalho, isso eu tenho falado muito para os irmãos, que às vezes o cara é empreendedor, ele é profissional liberal, ele mexe em tal área. E a área dele travou, fechou. Rapaz, você não é de área nenhuma, você é de onde Deus te colocar. Aquela fechou, pergunta para o Senhor, qual que é agora, Senhor? E ele muda você de atividade. Então, nesse período dessa pandemia, eu mudei de atividade. Então, agora eu estou com trabalhos de mídias eletrônicas, de mídias sociais, de edição de vídeos, coisas que eu não fazia de jeito nenhum, e agora estou fazendo praticamente profissionalmente, mas é o que o Senhor está usando para me manter. Fui abençoado. Tá se divertindo com isso, né? Hã? Tá se divertindo com isso, né? Isso eu gosto de fazer, gosto. Por mais que o serviço, às vezes, você, como todo trabalho, às vezes você passa raiva, passa luta, tem um bocado de desafio, mas todos os dias que eu saio de casa e venho aqui para a escola para trabalhar, eu venho feliz, eu chego aqui alegre. E quando eu saía para dirigir, era aquela coisa assim, oh Deus, mais um dia, me dá graça, faz esse dia passar logo, sabe? Completamente diferente. Isso é um diferencial, né? Essa alegria de você estar fazendo, né, o trabalho, a área que você trabalha, isso é um diferencial. E isso também é uma chave para prosperar. Porque a alegria em fazer, ele demonstra um coração grato.
por estar fazendo aquilo, né? Ah, Deus, obrigado que você me deu esse dom, obrigado que você me deu esse trabalho, essa empresa, seja o que for. É verdade, isso é bom demais. A gratidão, ela libera favor sobre nós, sem dúvida. Sem dúvida. Ah, Tanto que nesse período de coisas que eu não tinha hábito, que eu não tinha costume, lá no grupo dos pastores, o povo ficava brigando por aquela coisa de canal de 1.000 inscritos e tal. Eu não fiz até um tutorial explicando que não precisava nada de 1.000. de lá, Deus te deu graça para você poder aprender como fazer. É verdade. E é aquela coisa que é algo que eu tenho aprendido também e tenho, na medida do possível, sempre ensinado para quem pergunta, quem procura, serve. Sirva assim, sem interesse. Para que eu fiz aquilo? Para nada. O que eu ganhei com aquilo? Nada. Mas é como toda oferta que você faz. Toda oferta é uma semente. A gente não pode ver a oferta só como aquela oferta no gasofilácio, só aquela oferta na vida do pastor. Oferta é oferta. Você deu para o mendigo na rua, é oferta. Você fez para um desconhecido na internet, é oferta. Você fez uma prestação de serviço ali gratuita, é oferta para um monte de gente que você não sabe. E nunca uma oferta vai voltar vazia, ou vai simplesmente parar ou não vai voltar. Ela vai sempre voltar para nós multiplicada. Você vai crescer em autoridade com as pessoas que estão vendo, você vai começar a se tornar um referencial para aquelas pessoas. É impressionante. E mais cedo ou mais tarde você vai acabar colhendo aquilo. Eu creio. São princípios espirituais. E todo princípio, ele vai terminar para aquilo que ele foi designado. Vai ter uma colheita. Você está semeando, vai colher. É verdade. Eu tenho sido abençoado nesse período aí dessa pandemia. Eu confesso que se não fosse assim, pela diferença no trânsito, pelo povo de máscara na rua, eu não estava nem lembrando desse negócio. Aí já até é obrigatório, né, Adriano? Como é que é a lei? Tem que usar mesmo? Todo mundo para rua fora? Mas eu fiquei numa raiva desse negócio, que eu falei, isso é focinheira, eu não sou filho do cão para usar focinheira, eu não vou pôr esse trem. E falei com o Senhor, revoltado. Eu falei, Deus, eu não compro isso, não. Eu, como diz outro, o dinheiro já está curto, eu não vou comprar focinheira para pôr na minha cara, não. E aí falando, dando as notícias de que o Calil ia colocar obrigatório aqui, né? Aí uma das coisas que eu ouvi é, se não entra em supermercado sem máscara. Eu falei, enrolou, como é que eu vou fazer compra? E assim, eu não vou e faço compra assim de mês em mês. Eu vou, toda semana eu vou umas 2 vezes por semana no supermercado, porque tem aqui pertinho. Eu não fico comprando e estocando, toda hora que precisa de alguma coisa eu vou lá e compro. E aí eu falei isso com Deus, rapaz, eu falei isso com Deus no sábado. Quando foi domingo, eu estou sentado lá na mesa, do lado da mesa de som, organizando as coisas de transmissão. Aí chegou um irmão para mim e falou, pastor, minha sogra, ela fez umas máscaras e ela fez umas para doar. Aí eu trouxe aqui para o senhor 4, certinho. Eu, a Camila, a Isabela e a Giovana. Tem lógica? Aí, ó. Aí na hora que eu peguei, quase que na hora eu olhei e ia falar que eu não quero esse trem, não. Aí quando eu pensei nisso, a hora que ele veio para me entregar, o Espírito Santo falou assim, estou te dando, não precisa de você comprar, não. Eu falei, Ai, que bênção, tá vendo? Aí, é engraçado, eu até coloquei ela no Instagram, porque ela é apertadinha, rapaz. Eu fiquei igual um mico, assim, ó. Ela joga minha orelha para frente, ela quase amputa minha orelha. É terrível. Aí alguém falou comigo, acho que foi a Giovana ou a Camila, não sei, falou, essa máscara não dá para você usar, não. Essa máscara tá pequena. Eu falei, cavalo dado não se olha os dentes. Essa aqui mesmo que eu vou usar é só para eu fazer compra no supermercado. Eu já guardo ela, higienização total. Eu enfio ela no bolso, depois jogo ela no porta-luva. Eu estou numa preocupação danada. É boa, Adriano, porque quando ela faz isso, você ouve melhor. Não, eu coloquei uma foto. As pessoas costumam fazer assim, Eu coloquei uma foto no grupo nosso do presbitério aqui. Aí um pastor falou assim, você tem que trocar essa máscara, isso é ruim, desconfortável. Deixa eu te falar, eu não quero conforto com máscara. Eu não quero que ela fique legal em mim, nem que eu ache joia de usar. Deixa essa troca na minha orelha que eu fico desesperado para tirar ela logo.
Ai, ai. É nesse Melhor nível. assim. Mas depois eu vou procurar sua postagem para ver você de máscara. Ela tá aí no seu Instagram? Eu acho que já deve ter saído, estava nos stories. Eu vou mandar foto para você. Manda. Aleluia. Pastor Ricardo, nós temos 4 minutinhos aqui, daqui a pouco o Instagram coloca uma regressiva opressora aí e corta a gente na tora. Eu queria que você, aproveitando esses minutos finais, que você deixasse uma palavra da parte de Deus aí para aqueles que estão nos ouvindo agora e que vão ouvir depois, e depois orasse por nós também, aí, encerrando, e já de antemão te agradecendo aí por você ter aceitado o convite, estar conosco. Certamente eu fui muito abençoado pela sua vida, como sempre. Obrigado pelo convite, fui muito abençoado, né, nessa experiência aí compartilhada. E Adriano, quero liberar a palavra sobre a sua vida, a palavra da vida das pessoas que vão ter contato com essa transmissão. Você tem um pai que te ama. Amém. Todos os dias, né? Esse pai tem planejado o seu dia de favor, de alegria. Por isso que eu queria que cada uma das pessoas que estivessem nos ouvindo enchesse o coração dessa santa expectativa. Deus é o meu pai, ele me ama, tem planejado coisas boas para a minha vida. Quanto mais seu coração fica assim, incendiado, você nem viu nada, mas você enche de expectativa de que seu pai te ama, está planejando coisas boas, você começa a ter uma outra visão ao seu redor, de maneira que você começa a atribuir as coisas que acontecem com você como bondade da parte de Deus. E olha, acredite nisso, a vida fica bem melhor, bem melhor. Você fica com, né, como diz a palavra de Deus, você fica com o rosto mais formoso, né? Eu quero orar sobre isso, para que de fato as pessoas possam experimentar da alegria do Senhor e possam ser fortalecidas por essa alegria. Amém? Amém. Aleluia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela vida do Adriano. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre a vida do seu filho. E agora, nessa transmissão, Pai, eu entro em concordância com ele, abençoando a vida de cada uma das pessoas que vão ter contato com essa transmissão. Pai, eu declaro que as pessoas se encherão o coração delas de expectativas, que o Senhor é um pai que ama, um pai que tem pensamentos elevados, um pai que tem planejado coisas boas para os seus filhos. Pai, eu declaro que a fé vai transbordar no coração dos seus filhos, de maneira, Senhor, que eles vão viver com a expectativa de que coisas boas estão para acontecer na vida deles. Em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. Muito obrigado, pastor Ricardo. Deus te abençoe aí, dia após dia, te dê graça sobre graça. Um abraço para esses irmãos aí dessa igreja abençoada de Ipatinga. Amém. Receba meu abraço aí, Adriano. Agora eu estou dizendo para os irmãos assim, abraça essa pessoa que está em você. E fala assim, irmão, você é abençoado demais, Deus te ama demais. Aleluia. Um abraço com álcool em gel para você. Justamente. Amém, servo de Deus. Fica na paz. Deus te abençoe. Amém, irmão. Obrigado. Tchau. Tchau.